Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui à nossa revisão do OSCE de Psiquiatria do Chá 6. Me chamo Felipe Miceli, né? Nosso orientador é o Dr. João Rilui e estamos aqui, todos os monitores, à disposição de vocês, tá? Pessoal, vamos fazer aqui uma revisão das coisas mais importantes que a gente tem que saber para vocês fazerem uma boa prova prática no OSCE e também no slide test, tá? Espero que vocês aproveitem. Lembrando que a gente tem agora o nosso Psicocast, tá? Vocês podem ler esse QR Code ou pelo próprio Spotify vocês podem ler essa foto do lado direito de vocês, que vocês também vão encontrar lá o conteúdo tanto da síndrome do pânico como também de ideação suicida, tá? A nossa monitora Clara vai falar para vocês sobre ideação suicida também em outro vídeo, certo? E espero que vocês aproveitem e lembrem de que qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para entrar em contato com todos nós, tá? Bom, pessoal, então falando um pouco sobre a síndrome do pânico, né? É uma sensação súbita de ansiedade acompanhada por sentimentos de terror, medo, desconforto intenso, e a gente tem que entender esse padrão de acometimento para não confundir com outras é, condições psiquiátricas e até orgânicas, né? A gente vai falar mais na frente um pouco sobre isso, tá? Então, o que que acontece no transtorno de pânico? Lembrar de saber diferenciar o que é um ataque de um transtorno de pânico. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um jeito bem lúdico sobre isso, mas o transtorno se caracteriza pela ocorrência inesperada de ataques de pânico que tem que durar menos de meia hora, junto com alguns sintomas específicos físicos, né, como taquipneia, uma dor precordial, sudorese, que não sei se vocês vão lembrar, mas tá lá no DSM-5. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver o quadro que para mim é o mais importante aqui na parte de diagnóstico para vocês irem bem no chá e também na vida, né, e como futuros médicos, né, para a gente poder entender o padrão de comportamento desse paciente que tem transtorno do pânico, tá? Lembrando que a ansiedade é um medo exacerbado, né, que varia de um ataque durante o dia ou até alguns ataques ao ano, tá? Então, transtorno de ansiedade é diferente de transtorno do pânico, tá? Então, isso não exclui, gente, a possibilidade de um paciente que tem transtorno do pânico, ele ter também outros transtornos, como por exemplo de ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade generalizada. Inclusive, pode ocorrer essas comorbidades, né? Coexistirem essas condições no mesmo paciente, tá? E uma coisa importante que vocês precisam saber é que os pacientes que têm transtorno do pânico, eles podem vir acompanhados, né, nesse quadro clínico, de uma agorafobia. O que significa agorafobia? É um medo, né, uma ansiedade relativa a lugares em que pode ser difícil de sair dali, tá? Então, lembra desse termo, agorafobia. Imagina um paciente que ele está com um transtorno de pânico, que ele está em determinado lugar e algo dentro da cabeça dele, do sistema nervoso central dele, fala assim, cara, tu não vai conseguir sair daqui. E o cara começa a ter aquele ataque de pânico, né? E de forma repetida, com aqueles critérios que daqui a pouquinho a gente vai aprofundar, a gente chama de síndrome do pânico, tá? Então, olhem bem para esse slide, tá? Na prova é bem importante vocês saberem isso, tanto para o slide teste, para a parte teórica, como também para a parte prática, tá? Falando um pouco de epidemiologia, a prevalência é de 2 a 3% da população geral, né? E mulheres e acometendo mais adultos jovens, mostra aí uma maior incidência dessa condição. Falando de fatores de risco, pessoal, a gente tem três grandes grupos, né, que são os temperamentais, os ambientais e fatores genéticos associados aí aos fisiológicos, tá? Então, falando um pouquinho de cada um. Os temperamentais, olha essa frase que bacana. A ansiedade é o excesso do futuro no presente. Eu achei interessantíssima essa frase porque descreve exatamente o problema que esse paciente está passando, tá? Então, o excesso do futuro no presente. Eu coloco na minha situação atual coisas do futuro que não existem. Elas nem sequer aconteceram. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E eu coloco um excesso disso que eu não sei o que vai acontecer no meu contexto atual. Então, olha que massa. A ansiedade é o excesso do futuro no presente. Esse paciente coloca muito futuro de algo que ele não sabe o que vai acontecer no contexto atual dele.
E outra coisa também é o paciente que ele tem pensamentos negativos, né? Ó, sendo mostrado aqui por essa imagem da direita. É um paciente que ele tem pensamentos repetidos de que tudo vai dar errado, de que ele vai ter uma nova crise, né? Lembrem, daqui a pouquinho a gente vai falar dos critérios, que o paciente ele tem medo de ter medo, né? Ele tem medo de que aconteça novamente. Tem medo de sentir aquele medo que venha a acontecer uma nova crise de pânico, né? Então, eu tinha um professor, né, na época da odontologia, que ele falava uma frase que eu acho sensacional, né? Que era assim: pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera acontecimento. Então esse cara aqui, ó, que ele tá pensando, ó, se martirizando, colocando um monte de peso, trazendo um excesso de futuro pro presente dele, de coisas que ele nem tem ideia do que pode acontecer, esse cara tem um sentimento que transforma em pensamento, e aí ele começa a ter uma série de comportamentos que vão levar ele a um desfecho negativo nesse quesito aí da síndrome do pânico, tá? Os fatores ambientais, como por exemplo, né, abuso sexual na infância, traumas que aconteceram na infância, o tabagismo está relacionado também com o aumento do índice de síndrome do pânico, tá? Fatores genéticos. Pessoal, a gente não sabe ainda ao certo, a literatura não mostra de forma clara quais são os genes responsáveis, né, por essa hereditariedade, principalmente parentes de primeiro grau. A gente associa aí, né, se minha mãe ou meu pai, por exemplo, tem transtorno do pânico, a ciência mostra que eu tenho esse fator de risco a mais para poder desenvolver um transtorno do pânico. Óbvio que os fatores temperamentais e ambientais, eles são bem mais fortes do que aí os genéticos e fisiológicos, tanto que a gente não consegue explicar muito bem a genética nessa condição, tá? E aqui eu botei uma foto da amígdala, que é exatamente falando sobre essa questão de que quando você fala da região da amígdala, a gente tem algumas alterações, né, que implicam no desenvolvimento do transtorno do pânico, tá? Então, a gente tem tanto a amígdala como algumas outras estruturas correlatas, né, que elas estão relacionadas, né, ao início do transtorno do pânico, mas ainda de uma forma bem incipiente relacionada aí à explicação de como isso acontece. Pessoal, para a gente não esquecer, tá? Eu criei aqui uma forma que está aí no conteúdo do PDF que vocês receberam, né, lá do nosso Psicocast, e eu acho fantástica essa analogia para a gente não esquecer mais. Imaginem que a gente tem um alarme de incêndio, entre aspas, dentro da nossa cabeça, e aí a gente vai pensar agora como se esse alarme de incêndio fosse uma crise de pânico, tá? Então o que que é o transtorno do pânico? Imagina que esse alarme ele dispara de forma repetida, de forma intensa, sem ter incêndio. Então, não existe incêndio e do nada esse alarme, pá, dispara e começa a tocar alto de uma forma repetida, de uma forma intensa. Então, imagina uma pessoa que está dentro do seu apartamento ali e do nada começa a tocar um alarme de incêndio dentro da sua casa. E aí você olha, não tem incêndio. Mas se esse alarme toca, vocês concordam que mesmo não tendo incêndio toda hora, a pessoa vai se angustiar? Porque parece que tem um perigo iminente, mas na verdade é um alarme falso, né? Então é isso que acontece no transtorno do pânico. Já o ataque do pânico, o que que acontece? Esse alarme, ele soa muito forte de repente. Então a pessoa do nada tá aqui em casa, aí pá, toca um alarme de incêndio e aí a pessoa começa a sentir falta de ar, taquicardia, tontura, tem medo de morrer, tem medo de enlouquecer, e isso aparece de forma súbita, tá? Então lembrem que o transtorno do pânico são ataques de pânico recorrentes. Então esse alarme de incêndio, de uma forma lúdica que a gente está falando aqui, de uma forma didática, no ataque ele toca de forma rápida, repentina e muito alta, me trazendo sensações ruins físicas, né, e psíquicas. E o transtorno é esse alarme que ele não para de disparar de forma repetida, tá? E o que que é a ansiedade? A ansiedade é um estado de atenção ligada, né? Lembrem, gente, é importante a gente falar um pouco sobre isso, de que a ansiedade é um aspecto positivo da nossa existência, certo? Se vocês não tivessem ansiedade para fazer a prova do OSCE, provavelmente ninguém ia estudar, ninguém ia levar a sério. Só que o excesso de ansiedade vira sofrimento, né? A partir do momento que a ansiedade me prepara para eu poder fazer uma prova bem feita, para eu poder estudar de uma forma mais
dedicada, isso é uma coisa boa. Agora, se essa ansiedade tira meu sono, me deixa totalmente ansioso a nível de que eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer as minhas atividades diárias, isso começa a se tornar um sofrimento, né? E a gente diz que é um transtorno de ansiedade generalizada, que em outro momento a gente vai estudar aqui no módulo vertical de vocês da Unicristos, tá? E a agorafobia, como a gente já explicou, é um medo de estar num lugar que seria muito difícil eu escapar, né? Então imagina que eu estou dentro aqui de um local, lembra desse alarme de incêndio de forma lúdica, ele começa a tocar. E aí o alarme toca quando eu estou no meio de uma multidão, eu estou dentro de um metrô ou numa fila muito grande e do nada esse alarme toca e fala: "E aí, cara, como é que tu vai sair daqui?" E aí a pessoa começa a ter uma agorafobia, ela tem medo de não conseguir escapar dali, de ser algo muito difícil de sair daquela situação, tá? Então, lembrem desses termos que são muito importantes e caem em prova, tá? Gente, falando um pouco sobre etiologia, tá? Etiologia da síndrome do pânico. Os fatores biológicos, a gente fala muito sobre a disfunção no sistema GABA, de serotonina e noradrenérgico, tá? Então, o que que a gente fala sobre a serotonina? Existe uma hipersensibilidade, né, pós-sinápticas, e esse neurotransmissor ele gera exatamente essa resposta exagerada. Quando a gente fala do GABA, ele vai estar reduzido, né? Porque o GABA ele tem uma função inibitória na nossa amígdala basolateral, certo? Então, se eu tenho uma alteração do GABA, a gente vai perder essa função inibitória. Se eu inibo o que inibe, a gente exacerba, concordam? Então, além da amígdala que a gente conversou naquela hora, né, a amígdala basolateral, a gente também tem alterações em mesencéfalo e também no hipotálamo, tá certo? O que vai gerar quadros ansiosos, certo? Quadros que podem desencadear um ataque de pânico e, consequentemente, uma síndrome do pânico se esse paciente entrar dentro dos critérios que daqui a pouquinho a gente vai falar, né? Lembrando que a gente tem uma hiperatividade do sistema dessa resposta ao medo, né, que é exatamente na nossa amígdala. Então, algumas pessoas fizeram, né, estudos de neuroimagem, né, como ressonância, aquelas ressonâncias funcionais, que a gente consegue ver que nesses pacientes que têm transtorno do pânico, a gente tem distúrbios nessas regiões, tá? Então, o córtex pré-frontal, por exemplo, né, na região mais ventromedial, a gente tem uma hipoatividade, né, nesses distúrbios de ansiedade, que pode acarretar um tônus inibitório reduzido nas estruturas lá subcorticais. Então, é exatamente isso que acontece. A gente inibe o que é inibitório. Então, se isso acontece, significa que eu estou tirando algo que vai inibir a minha resposta ao medo. Então, isso vai acarretar numa exacerbação desse aspecto, tá? E a sensibilidade exagerada ao dióxido de carbono, né? A gente fala de uma hipótese da falsa sufocação, né? Que algumas substâncias podem induzir os ataques de pânico, né? Como, por exemplo, que a gente está falando aqui, o dióxido de carbono, né? A gente tem também lactato, bicarbonato, né? Que vão gerar um estímulo respiratório e uma mudança naquele equilíbrio ácido-base do nosso organismo, né? Então, a gente vai ter alterações que levam ao paciente a ter uma sensibilidade exagerada a, por exemplo, o dióxido de carbono, que pode gerar aí um transtorno do pânico nesse paciente, sendo um fator biológico associado. Fatores genéticos, como a gente já conversou, né, principalmente parentes de primeiro grau, né, e fatores genéticos também ainda não tão conhecidos, mas parece ter relação com isso, tá? Inclusive, se fala que parentes de primeiro grau, quando tem transtorno de pânico, o risco é 8 vezes maior daquele paciente herdeiro ter o transtorno, tá? Fatores psicológicos, tá, gente? A gente tem traumas na infância, como a gente já tinha conversado, e algo muito importante que vocês precisam saber é o condicionamento, tá? Que é o quê? Associações inconscientes entre sensações físicas e o medo, né? E eu coloquei essa imagem, ó, o medo não pode controlar você. Quando a gente tem o medo controlando aquele paciente, ele começa a ter dissociações, ele começa a ter alterações desse condicionamento. São relações inconscientes que ele faz entre o medo que ele está sentindo e sensações físicas. Então, esse paciente está morrendo de medo de determinada situação que ele passou e ele começa a ter medo de ter medo.
E isso gera nele taquicardia, isso gera nele calafrio, isso gera nele medo de morrer, isso gera nele uma série de alterações físicas que não existem. Não existem. Basta vocês pensarem o seguinte: o que que faz o meu coração bater mais rápido? Ah, beleza, se meu sistema simpático, né, autônomo simpático for ativado, se eu for assaltado, é normal que o meu coração bata mais rápido. Se eu estiver jogando aqui uma partida de tênis, ou então fazendo algum esporte, jogando uma partida de futebol, é normal que o meu coração bata mais rápido. Agora, eu estou sentindo medo de ter um ataque de pânico e meu coração começa a bater? Isso é uma associação inconsciente, né? É um condicionamento que o paciente faz que não tem o menor sentido, mas é explicado pelo transtorno do pânico, tá? E aí, vamos lá. Isso cai na prova, isso vai cair na prova de vocês. Felipe, eu preciso decorar tudo? Não. Mas eu sugiro que vocês pensem e memorizem pelo menos 5 ou 6 tópicos desse item A. Então vamos lá. Gente, para eu dizer que o paciente ele tem transtorno do pânico, o que que eu preciso saber? O paciente ele tem que ter ataque de pânico recorrente e inesperado, certo? O que que é o ataque de pânico? É um surto abrupto, um medo intenso ou um desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante esse acontecimento tem que ter pelo menos 4 sintomas. 4 dos seguintes sintomas: palpitações, coração acelerado, taquicardia, que a gente estava conversando agora, sudorese, o paciente começa a suar muito, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensações de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou onda de calor, parestesia, desrealização, medo de perder o controle ou enlouquecer diante daquela situação e medo de morrer, tá? E ele coloca aqui uma nota: podem ser vistos sintomas específicos da cultura, certo? Então, dor na nuca, gritos, choro incontrolável, né? E esses sintomas não devem contar com um dos 4 sintomas exigidos, tá? Então, outra coisa que ele fala importante é que o surto abrupto pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso. Ou seja, o cara ele pode estar aqui numa situação que ele está de boa, parado aqui dentro de casa, relaxado, e do nada, aquele alarme lá que a gente conversou de forma lúdica, ele apita, ele começa a falar bem alto na cabeça desse paciente e ele entra no ataque de pânico, tá? E outra situação é a pessoa, ela está numa situação que ela está ali numa crise de ansiedade, ela está passando por um estado ansioso e do nada ela passa pelo ataque de pânico. Então esse ataque de pânico ele pode partir, mesmo se a pessoa estiver tranquila, calma, no estado calmo, ou se ela estiver no estado ansioso, tá? Então isso é questão teórica de prova, fiquem atentos a essas definições, tá? Item B: pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês, ou mais de um mês, né? De uma ou de ambas as seguintes características. Número 1, apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre suas consequências. Olha aí, é o medo de ter medo, né? Então, ó, apreensão ou preocupação acerca de ataques de pânico adicionais. Ou seja, eu tô com medo de ter o ataque de pânico, com medo de ter um ataque, né? Ou umas consequências do ataque de pânico. Poxa, da última vez que eu tive um ataque de pânico, eu fui parar numa emergência médica. E aí agora eu tô com medo de parar de novo numa emergência médica por conta desse ataque de pânico. Então, apreensão ou preocupação do ataque ou das consequências desse ataque, né? Então, como exemplo aí, ele bota, ó, perder o controle, ter um ataque cardíaco, enlouquecer, certo? Então, Felipe, da última vez que eu tive um ataque de pânico, cara, eu tive um ataque cardíaco horrível que eu achei que eu tava tendo um ataque cardíaco. E agora, macho, só de pensar nesse ataque cardíaco que eu tive, eu já tô começando a ter um ataque de pânico de novo. Opa, fechou o critério B, tópico 1. Beleza? Atuei bem agora, hein? Pô, gostei. Vamos lá, tópico 2. Uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado aos ataques. Beleza? Mudança desadaptativa significativa no comportamento quando eu relaciono aos ataques, tá? Então, de uma forma significativa, eu estou tendo uma mudança ali na minha adaptação
quando relacionado ao meu comportamento, tá? Então, por exemplo, comportamentos que têm por finalidade evitar ataque de pânico, né? Como você se esquivar de exercício ou uma situação desconhecida. Como, por exemplo, eu lembro que na época do meu OSCE, quando eu estava no S6, o caso que caiu no meu OSCE era uma paciente que ela não andava mais de ônibus. Ela morava, tipo, 20 quilômetros do trabalho dela e ela ia a pé, né? Ficava toda suada, mas não entrava mais no ônibus nem a pau, porque ela vinculava o fato de entrar no ônibus com o ataque de pânico que ela tinha tido, tá? Então, situações que a paciente ela evita ter ataque de pânico, certo? Letra C, como tudo no DSM-5, né? Como tudo no DSM-5, a perturbação não é consequência dos efeitos psicológicos de uma substância, ou seja, se o paciente tiver usado cocaína e ele tiver num ataque de pânico, é muito melhor explicado pelo uso da cocaína do que pelo um transtorno de pânico, tá? Então, lembrar que ela não pode ser consequência de efeitos psicológicos de determinada substância ou de outra condição médica. Por exemplo, o cara tá numa crise tireotóxica, tá? O cara tá com hipertireoidismo, numa crise tireotóxica e tá numa crise de pânico, num ataque de pânico. Show de bola. Eu consigo explicar. Doença cardiopulmonar, o cara tá infartando. Uma pessoa que infarta, geralmente ela tem associado uma crise ansiosa, uma crise de pânico, um ataque de pânico, porque ela tem medo de morrer ali naquela situação. Então, se eu chego com um paciente na emergência, que a família ele já tem a síndrome do pânico e ele me fala: ah, não, ele tem a síndrome do pânico, isso aí é só um ataque. Ah, não, mas é um paciente que tem 60 anos, que tem fator de risco, por exemplo, para ter um infarto, ou qualquer paciente que chegue na emergência com um quadro que eu suspeite de doença cardiopulmonar, primeira coisa que eu vou fazer não é tratar o ataque de pânico dele de forma aqui nas condutas psiquiátricas. Eu tenho que fazer um ECG de 12 derivações para ver se esse paciente não tem um infarto, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. E a letra D, como todas do DSM-5, a perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental, certo? Por exemplo, os ataques de pânico não ocorrem apenas em resposta a situações sociais temidas, como no transtorno de ansiedade social. Eu lembro que no dia que eu estava acompanhando lá o chá de vocês, foi uma dúvida generalizada isso, né? Porque falar, não, professora, mas o, o paciente que ele tem medo de falar em público e aí ele começa a ter palpitação, taquicardia e fica nervoso e entra num ataque ali de ansiedade. Opa, lembra, se tem alguma relação, a gente tem que olhar o problema-chave desse paciente. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica de ouro para vocês, tá? Então, se eu estou falando de situações sociais temidas, é transtorno de ansiedade social. Se eu estou falando de resposta a objetos ou situações fóbicas específicas, é uma fobia específica, né? Como, por exemplo, eu tenho um ataque de pânico quando eu vejo uma cobra. Você não tem uma síndrome do pânico, você tem uma fobia específica para cobra, né? Resposta a obsessões. Ah, Felipe, se eu não conseguir colocar a minha escova de dente do lado da minha esposa, as duas viradas para a direita, e organizar minhas cuecas por cor e tamanho de uma forma que fique perfeita, eu começo a ficar taquipneico, com sudorese, extremamente ansioso e entro no ataque de pânico. Cara, tu tem um transtorno obsessivo compulsivo, não é uma síndrome do pânico, né? Vamos trabalhar isso. Então, dentre outras aí que vocês podem ver, tá? Estresse pós-traumático, resposta a separações de figura de apego, né? Transtorno de ansiedade, de separação, enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Lembrem desses eventos traumáticos também, certo? O cara, ele teve uma batida de carro, que ele capotou o carro, sobreviveu e a família dele toda faleceu nesse acidente. Botei uma situação bem assim, né? Extrema. E aí o cara agora, toda vida que ele chega perto de um carro para poder, ele não dirige mais. E toda vida que ele chega perto de um carro, ele tem um ataque de pânico. Isso é síndrome do pânico? Não. Isso é um transtorno de estresse pós-traumático, tá? Uma famosa TEPT. Então a gente precisa saber diferenciar isso. Daqui a pouquinho a gente vai diferenciar bem direitinho para vocês, tá? Olha aqui que massa. Quando a gente fala de causas orgânicas, esse quadrinho foi tirado do livro do professor Manuel Cláudio, tá? Lá da nossa faculdade. E a gente tem, como causas orgânicas, abstinência de droga. Então, o paciente que está com abstinência de álcool, está com abstinência de um opioide, de um benzodiazepínico, ele pode estar simulando ali, né? Não simulando, na verdade, mimetizando um ataque de pânico, né? Ele está tendo um ataque, só que por uma causa orgânica,
né? Eu vou fazer o uso de uma medicação, por exemplo, no caso de uma abstinência ao álcool ou a benzodiazepínico, a gente faz o uso de benzodiazepínico, ele não está com abstinência. Então a gente dá o benzodiazepínico e geralmente o paciente ele vai evoluir com um retorno à normalidade, sem ter aquela relação do ataque de pânico daqueles critérios que a gente conversou. Paciente com asma, ora, o paciente está no ataque de asma, então ele está com dificuldade de respirar, certo? Se eu fizer um beta agonista, né, lá um SABA para esse paciente na emergência e tirar ele da crise de asma, ele vai ficar melhor. Né? Então, não fecha aqueles critérios. Doenças neurológicas, paciente com AVC, com epilepsia, paciente com neurosífilis, por exemplo, né? Paciente com tumor cerebral, ele pode ter aí um quadro muito parecido com ataque de pânico, com a síndrome do pânico, tá? Doenças endócrinas, né? A gente já conversou sobre isso. Doenças cardiovasculares, trago aqui muito importante a angina, né? Pacientes com insuficiência cardíaca, com infarto, taquicardia, certo? Uma taquicardia atrial paradoxal, o paciente ele pode trazer um quadro muito sugestivo, muito parecido de ataque do pânico. Então, esse aqui eu diria que é um dos slides mais importantes para vocês estudarem, tá? Mais importantes, porque a gente tem que saber diferenciar uma causa orgânica de uma síndrome do pânico propriamente dita, tá? Porque se eu tratar o paciente como síndrome do pânico e ele estiver tendo um infarto, eu vou deixar esse paciente morrer por uma pura negligência médica de não conseguir reconhecer determinada síndrome, tá? Então, fiquem ligados nisso. Não duvidem do OSCE, tá? O professor, ele pode botar um paciente que chega para você infartando para poder te testar. Será que esse cara estudou aqui síndrome do pânico e ele tá ligado só em síndrome do pânico? Ele acha que vai cair só síndrome do pânico? Vamos botar aqui um paciente asmático chegando para ele? Para ver se ele... Então, eles não vão cobrar de vocês o tratamento da asma. Mas se vocês conseguirem ver que esse paciente está numa crise de asma ou que esse paciente está infartando e não está numa crise de pânico, caracterizando ali uma síndrome do pânico, se tiver as recorrências e os critérios ABCD que a gente falou lá do DSM-5, é importante que vocês saibam diferenciar isso, tá? E causas psiquiátricas, principalmente, gente. Ó, isso cai na prova, tá? Então, saber diferenciar de um transtorno de ansiedade generalizada, né, uma TAG, saber diferenciar de um transtorno de ansiedade social, de uma TEPT, de um TOC, depressão com sintomas ansiosos, certo? Hipoglicemia, arritmia, hipertireoidismo, né, que são causas médicas aí que a gente precisa saber diferenciar dessas causas psiquiátricas. Então, vamos conversar agora, ó, dica de ouro aqui, ó. E esse quadrinho aqui eu fiz para vocês na hora da prova, que eu sei que vocês ficam mortos de nervosos, bota esse quadrinho aqui, olha para ele, dorme com ele do lado da cama, porque vai cair, né? Na época do meu OSCE, uma das coisas que eles pediram para a gente fazer era diferenciar, né? Falar de um diagnóstico diferencial, tá? Não lembro agora se foi do slide test ou se foi no OSCE propriamente dito, mas olha que massa essa dica, ó. Ansiedade generalizada, como é que eu vou diferenciar? Cara, é um cara que ele tem ansiedade contínua. Olha o nome, transtorno de ansiedade generalizada. Generalizada. Lembrando que no transtorno de pânico o cara tem que ter ataques súbitos e ele tem que ter algo para relacionar, né? Não necessariamente algo concreto, mas ele tem que ter algo que a gente consiga entender o padrão de ataques que ele está tendo. Então, na ansiedade generalizada, da TAG, o cara tem ansiedade o tempo todo. O cara tem uma ansiedade generalizada, o nome já diz, português ajuda. E no transtorno de pânico, eu vou ter ataque súbito, tá? Fobia social, como é que eu diferencio do ataque de pânico? O professor lá na hora da prova, o ator, ele vai ter que te dizer que o centro do medo dele é com interação social, não é aquele padrão espontâneo, tá? Que acontece no transtorno de pânico. O TEPT, lembra, para eu saber se o paciente tem TEPT, eu tenho que ter algum trauma específico. Como é que o nome já diz? Transtorno pós-traumático. Então, se eu tenho um transtorno pós-traumático, eu tenho que pesquisar qual foi o trauma, concordam? Então, se eu estou falando de TEPT, eu tenho que descobrir qual foi o trauma. Se eu estou conversando com o paciente, em nenhum momento ele me fala de um acidente, de uma separação, de qualquer situação que a gente considere como um trauma na vida dele. Se eu não consigo achar, não é um TEPT. A gente provavelmente vai estar falando de um transtorno do pânico. TOC, presença de obsessões, compulsões, certo? Então, eu estou conversando aqui com um cara, ele não me fala de nada que seja relacionado a uma obsessão que ele tenha, uma compulsão que ele tenha, por que eu vou dizer que é TOC? Não. Se ele está tendo uns ataques súbitos,
né, com aqueles critérios ABCD do DSM-5, e eu não consigo encontrar um padrão de obsessão e compulsão que esse cara tenha, de ajeitar a manga de um jeito que ele tenha que sair de casa com a manga daquele jeito, senão ele fica preso dentro de casa porque a manga vai amarrotar e não vai estar do jeito que ele quer, e os copos que ele botou no armário não estão perfeitamente alinhados, e ele não vai sair de casa enquanto o copo não tiver milimetricamente. Opa, beleza, esse cara tem toque. Ah, não consegui encontrar isso aí. Vamos ver se é outra coisa. E a gente pode chegar no transtorno de pânico, tá? E condições médicas, lembrem, se eu tô falando de condições médicas específicas, além da psiquiatria, eu tenho que procurar os sintomas físicos primários, confirmar por exames. Então, Felipe, eu tô achando que esse cara tem uma crise tireotóxica aqui de um hipertireoidismo. Pô, cara, pede exames laboratoriais para ele, vamos ver como é que tá T3, T4, vamos ver como é que tá TSH, vamos ver o histórico médico desse paciente, certo? Ah, não, Felipe, eu acho que esse paciente está infartando. Beleza, tu acha? Pois vamos confirmar, pede um ECG, vamos dosar as enzimas de lesão cardíaca, certo? Então, tem que se ligar nisso aqui. Tem que se ligar nisso aqui. Felipe, eu tô achando que o paciente tá com a asma aqui, cara, descompensada. Beleza, calma. Faça uma pergunta para ele. Você tem asma? Certo? Você já teve alguma vez isso na sua vida? Não? Vamos fazer aqui um teste terapêutico. Faz um SABA, né? Um broncodilatador nele. Fez, o cara melhorou? Opa, pode ser que você tenha asma. Vamos pedir uma espirometria aqui para te diagnosticar. Beleza? Então fiquem ligados nisso. E o uso de substância... Ora, eu tenho que ter uso de substância para poder dizer que é um uso de substância, concordam? Então, gente, é só usar a lógica. Dica de ouro esse quadro aqui, tá? Porque é o que mais cai no osso de vocês, para vocês diagnosticarem através do ABCD lá no DSM-5 e também diferenciar dos principais diagnósticos diferenciais que a gente está conversando aqui, tá? Falando de tratamento, fiquem ligados nisso aqui, certo? Eles amam cobrar tratamento não farmacológico e o farmacológico, e geralmente você tem que falar dos dois, tá? Tem que falar dos dois. Eu não coloquei aqui no slide, mas fiquem ligados no MEV, mudança de estilo de vida. Então, o paciente fazer exercício físico, melhorar a alimentação, melhorar suas relações sociais, né? Tudo isso é importante para tratamento não farmacológico do transtorno de pânico. E que a gente tem evidência científica hoje com muitas bases, e estudos muito robustos, é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Coloquei aqui para vocês, porque geralmente a gente fala da TCC e assim, faz TCC e pronto. Vamos entender como é que funciona, tá? Então, é uma técnica, olha que massa esse termo, reestruturação cognitiva. Então, eu vou identificar e vou mudar pensamentos distorcidos acerca daquela determinada situação. Olha que sensacional. Então, o paciente ele tem transtorno do pânico, aqueles ataques recorrentes e tal, e ele tem medo do futuro. Lembra daquela frase sensacional que eu mostrei para vocês? O excesso do futuro no presente. E aí, na terapia cognitivo-comportamental com o seu psicólogo lá, você vai reestruturar cognitivamente esses pensamentos distorcidos. Porque às vezes o paciente ele nem identifica, ele não tem insight sobre aquele problema que ele tem. E aí, durante uma TCC, o cara ele começa a identificar. Poxa, doutor, realmente, né? Esses meus pensamentos aqui não tem nenhum sentido de eu ter. Opa, melhorou, certo? E exposição gradual a situações temidas. Ah, Felipe, entendi. Então, por exemplo, aqui dando um exemplo de uma fobia específica, se o cara tiver medo de cobra, essa exposição que a gente faz com ele, né, terapia exposicional, a gente vai trancar o cara dentro de um quarto cheio de cobra para ver se ele se acostuma e perde esse medo, né? Não é assim, né? Exposição gradual são técnicas dentro da psicologia, que não tem sentido a gente conversar aqui muito amplamente, porque o tempo não dá, né? Eu programei para a gente conversar aqui no máximo 40 minutos aqui sobre essa aula, né? Um tema muito extenso, né? Mas eu coloquei aqui para a gente falar em 40 minutos, então se eu for conversar demais, e nem acho que seja o sentido, porque aqui é um treinamento para o OSCE, tá? Então, para vocês saberem, a TCC é exatamente para reestruturar cognitivamente os pensamentos desse paciente. E a exposição gradual é exatamente tentar colocar aquele paciente para se colocar em situações, né, tentar trabalhar, por exemplo, nessa imagem aqui que eu botei para vocês, ó, provavelmente um psicólogo aqui, ele está conversando, falando sobre essa paciente da situação que ela passou, e ela está começando a ter uma angústia lembrando daquilo.
Então, o psicólogo, às vezes, fazendo essas exposições graduais, tentando colocar a situação para trabalhar isso durante a terapia, é importante para o paciente assimilar, reestruturar cognitivamente, tá? Então, aqui um exemplo que eu coloquei, ó. Uma situação é a síndrome do pânico, aí o paciente, essa paciente que tem uns pensamentos, ó. Vai acontecer de novo, eu vou ter um ataque de pânico, eu não vou sair daqui. Aí as emoções que ela adquire, medo, angústia, e aí ela começa a ter tremor, sudorese, falta de ar e calafrio. Opa, eu já tenho 4. Lembra lá do item A, do DSM-5? A gente já tem aqui 4 itens e ela tem que ter aquele padrão do nível A lá, de ter ataques recorrentes que durem menos de 30 minutos, papapá, certo? E aí o comportamento dela é evitação e paralisação. Então ela deixa de andar de ônibus, ela deixa de sair de casa, ela evita situações que ela tem medo de ter o ataque de pânico de novo, tá? Então, pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera acontecimento, tá? Então, lembrem disso, certo? Então, aqui esse tripé aqui de thoughts, feelings e behavior, né? E a gente consegue, dentro de uma terapia cognitivo-comportamental, ligar o que esse paciente sente ao comportamento desse paciente que está acontecendo, para a gente poder ressignificar e reestruturar cognitivamente. Farmacoterapia. Importantíssimo vocês saberem. Primeira linha, qual é? Não farmacológico, terapia cognitivo-comportamental, certo? Primeira linha medicamentosa, inibidor de recaptação de serotonina. Então, fluoxetina, paroxetina, sertralina, tá? Iniciar em doses baixas e aumentar gradualmente conforme necessidade, certo? Fazer benzodiazepínico só se for a curto prazo, tá? O paciente está tendo ataques de pânico, ele está dentro de um quadro de síndrome de pânico, você pode fazer um benzo em curto prazo até começar o efeito do inibidor de recaptação de serotonina. Lembrem, tá? O ISRS, ele não é um efeito instantâneo, rápido, agudo, não. Ele precisa de tempo para poder funcionar. E aí, se o paciente está numa crise muito ruim, muito angustiante, um quadro muito exuberante, a gente pode iniciar um benzodiazepínico para ele, principalmente alprazolam, clonazepam, e aí a gente consegue dar tempo para o ISRS funcionar. E outras opções que a gente tem é a venlafaxina, né, que é um dual, a gente tem aí como alternativas em casos mais resistentes, tá? Terapia de grupo também. Felipe, eu preciso decorar as doses? Não, mas eu pediria para vocês saberem os principais, tá? Então, no dia que eu fui lá no chá, a professora Tayana colocou, né, algumas doses, então para vocês saberem aqui, principalmente eu falaria sobre o ISRS, tá? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina, certo? Então iniciar com 5 a 10 miligramas e depois praticamente dobrar aí, né, ó, de 10 vai para 20 e você pode ir até 60 de manutenção, tá? A fluoxetina 2 a 5, mesma coisa de manutenção da paroxetina, sertralina 12,5 a 25 e a gente pode ir até 200 de manutenção, tá? Esse talopram começa com 10 e a manutenção é o dobro, certo? E quando a gente fala aqui de benzo, ó, o alprazolam, olha a dose aqui que a gente começa, ó, 0,25 a meio miligrama, né? 3 vezes por dia e depois a gente pode manter como manutenção por pouco tempo. Lembrem, tá? Pouco tempo. E vejam que o padrão de dosagem dos outros são bem parecidos, certo? Mudando só um pouco aqui o diazepam, que é uma dose um pouco maior, 2 vezes ao dia. Beleza, galera? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, certo? Lembrem de estudar pelo nosso Psicocast. Existem várias coisas ali, tanto no podcast como no PDF, que vão ajudar vocês a fixarem melhor o conteúdo. A gente fez com muito carinho, né? Eu estou aqui no domingo de manhã gravando essa aula aqui para vocês, fiz os slides para que vocês pudessem desfrutar melhor desse conteúdo, certo? 40 minutinhos aqui de revisão desse assunto extenso, mas que eu considero muito importante. É muito comum que isso apareça para vocês, tá? Quando vocês estiverem formados aí. Esse aqui é o meu WhatsApp, né? 99288984. Fiquem à vontade para tirar dúvidas. Esse QR Code leva vocês ao nosso Psicocast. Quem não recebeu o PDF, né? Eu já mandei para o líder de sala desde o início do semestre. Algumas pessoas não tiveram acesso, infelizmente, né? Mas quem não tiver tido acesso pode me chamar lá no WhatsApp que eu mando para vocês, tá bom? Pessoal, fechamos aqui com 40 minutos, como planejado. Muito obrigado pela presença de vocês aí assistindo esse vídeo de forma assíncrona, tá? E o que precisarem, estamos 100% à disposição, tá? Um abraço, boa prova para vocês, tudo de bom. Valeu!